Boa tarde, alunos. Hoje, nossa aula de História, do seu professor Francisco Carlos. E continuando o nosso assunto, que é a formação dos povos, hoje nós estudaremos a partir da página 18 a 23 do nosso livro didático, certo? E o primeiro assunto a ser discutido hoje é capítulo 2, que tem como título Grupos Organizados e Agricultura. Foi lido que o povo, a época passada, foi discutido, que houve o período da Idade do Metal, o período Neolítico, o período Paleolítico. Certo? No Paleolítico, ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Já no período Neolítico, ficou conhecido mais como a Idade da Pedra Polida. Depois, nesse mesmo período, começou a surgir as aldeias e assim começaram o uso do metal, a usar o metal, e ficou conhecido como Idade dos Metais. Continuando hoje, nosso assunto é sobre os grupos organizados, E o que foi que influenciou esses grupos a se organizarem? Vejamos aqui. O principal influenciador para que esses grupos viessem a se organizarem foi o da agricultura. Porque antes eles eram nômades, como foi comentado na nossa aula passada. Por eles serem nômades, eles não tinham lugar fixo. A partir do momento que eles passaram a cultivar a terra, a plantar, nesse caso, a criar animais, nesse caso eles passaram assim a viver em um determinado local mais tempo. Vejamos, o desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos, também da domesticação de espécies de animais e também vegetais, é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Muitos desses grupos passaram a se fixar em um mesmo lugar, formando aldeia, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. Certo? Então, nós vemos então que é dessa forma. A partir do momento que eles passaram a cultivar a terra, passaram a aglomerar outros grupos, e assim, dentro desse grupo, foi criado, pessoas, ou foram escolhidas, eleitas pessoas, para que essas pessoas ficassem responsáveis pelas demais. Certo? Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Então, nesse caso, já nós vemos aí o surgimento, dimensão de política, que no caso os maiorais exerciam influência sobre os demais. Houve também, como nós podemos ver, que as primeiras civilizações humanas ocorreram ali no Oriente Médio, que se tem registro, na Mesopotâmia. Nós podemos observar na página 20 do nosso material didático. Vamos lá. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, dos quais conhecemos alguns vestígios. Então, alguns historiadores chegam até a dizer que a partir dali da África, que foi o mundo foi povoado.
porque os primeiros povos habitaram ali naquela região. Certo? No caso, também no Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados, né? Tem também vestígios de que as primeiras civilizações surgiram ali também na Mesopotâmia, que vários povos ali se estabeleceram ali devido à questão de dois rios, né? Que era o rio Tigre e o rio Eufrates. Vários desses povos se estabeleceram em cidades independentes uma das outras. Além disso, teve o Vale do Indo, né, na região onde hoje se localiza o Paquistão, Afeganistão, Índia. Também existiram ocupações humanas milenares, né, favorecidas pelos recursos do rio Indo. Ou seja, normalmente os povos daquela época, certo? Eles procuravam viverem, criar ali a sua comunidade, criar ali o seu ambiente social próximos de rios, certo? De rios, porque os rios iriam servir como, vamos dizer, como fonte de vida, porque os mesmos também eram usados para regar o plantio. O nosso assunto outro, continuando, nós falaremos um pouco agora, né, da agricultura na comunidade quilombola Ivaporunduva, certo? Essa comunidade quilombola Ivaporunduva é uma das mais antigas da região, representa a importância da resistência à exploração da escravidão. Eles são o quê? Esses quilombolas. Na realidade, são pessoas que são descendentes, né, dos negros que foram tragos na época da escravidão e foram aqui escravizados, certo? E que formaram ali as suas comunidades, né, que é chamado de quilombolas. As populações quilombolas são remanescentes dos povoamentos criados por escravizados que resistiram ao regime da escravidão vigente no Brasil desde o período colonial até o final do século XIX. A comunidade quilombola Ivaporunduva é uma das mais antigas, né, da região. Eles, certo? Continuando aqui, hoje o quilombo Ivaporunduva produz arroz, produz mandioca, feijão, milho, verduras, legumes para o próprio consumo. A comunidade produz também banana orgânica, né, e peças de artesanato, como bolsa e tapetes feitos de palha de bananeira. Então, essa agricultura dessa comunidade quilombola para que serve, né? A agricultura da comunidade é destinada à subsistência, né? É destinada à subsistência, realizada em terras que já foram ocupadas pelos ancestrais. Então, a agricultura é simplesmente ali para sobreviverem. Além disso, fazem tapete, possivelmente para vender, fazem bolsas e artesanatos, né, peças de artesanato. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam um bom proveito e estarei enviando, né, no próprio grupo como será a nossa atividade de hoje. Quais são as questões que vocês devem copiar. E bons estudos. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição.